Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No programa de hoje eu converso de forma virtual com o presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, Alexandre Vargas Schwartzbold. Doutor, muito obrigado pela presença, muito obrigado por receber a TV Câmara de forma virtual para tratar sobre a situação da pandemia, né? Estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, o pior momento da pandemia. Eu gostaria de abrir o nosso programa perguntando ao senhor, já agradecendo pela presença mais uma vez, a que fatores, doutor, podemos atribuir, né, esse momento tão complicado de UTIs lotadas, né, e um número crescente de pacientes infectados? Olá, muito obrigado pelo convite. Não há dúvida que esse número expressivo de aumento de casos no nosso estado, como no país inteiro, se deve, sem dúvida nenhuma, ao relaxamento social do ponto de vista do distanciamento. As pessoas perderam um pouco o rigor no ponto de vista dos riscos que eles deveriam estar se prevenindo, e essa aglomeração, sobretudo de pessoas, e particularmente de populações um pouco mais jovens, é que tem uma correlação muito expressiva, principalmente do carnaval para cá, com o aumento de casos no país todo e na nossa região de modo muito expressivo e marcante, né? Doutor, então podemos dizer, né, que daqui a pouco até um conjunto de fatores, né? Evidentemente que a aglomeração é o fator primordial nesse processo, mas gostaria que o senhor também pudesse falar sobre essa nova cepa, né? Essa nova variante. Isso tem influência nesse aumento do número de casos? Ainda está para ser confirmado que esse aumento de casos recente, então, do Brasil, tem uma correlação direta com essas cepas mutantes, particularmente uma cepa que circula no Brasil mais do que nos outros países acometidos, que é a cepa aqui que a nomenclatura te traduziu como P1, né? Nós não temos ainda um levantamento epidemiológico, dito epidemiológico genômico, tão extenso para provar que essa cepa está correlacionada com esse aumento de casos que hospitalizaram. Mas isso sim é aventado, isso é uma possibilidade, e isso a partir, inclusive, da experiência europeia e americana, inclusive da África do Sul, embora seja uma cepa diferente, são países que mostraram que essas cepas mutantes aumentam a transmissão, e esse é o caso da P1 também, e está, inclusive, sendo investigada a possibilidade de que não só o tempo de transmissão ele é mais prolongado, quanto a possibilidade de agravamento dos casos. Então, é possível a gente colocar isso como também uma hipótese de que a cepa mutante seja uma cepa que se correlaciona com o aumento de transmissão e, por extensão, com o aumento do número de hospitalizados. Mas eu diria que o elemento-chave é o relaxamento do distanciamento social, digamos assim, a perda do rigor daquelas medidas que são medidas que não, em nenhum momento foi orientado as pessoas perderem o rigor, particularmente o distanciamento físico, né? Particularmente evitar o contato sem uso de máscara em ambientes fechados com pessoas estranhas. Isto foi a questão chave no país inteiro, muito porque alguns dos centros que documentaram a genômica do vírus mostraram que não estavam envolvidos com essas cepas mutantes. E, no entanto, as pessoas continuaram hospitalizando. E hospitalizando com um perfil clínico diferente de antes, né? Isso que eu queria comentar com o senhor, doutor. A gente tem uma mudança, né, do perfil dessas pessoas, né, que estão sendo infectadas e estão sendo hospitalizadas, né? Nós temos um perfil de pessoas mais jovens, né, e que aparentemente não teriam um outro tipo de comorbidade, né? Então estão sendo mais afetadas e, de certa forma, com mais gravidade, né? Exatamente. Em várias UTIs do país, o Rio Grande do Sul também é o caso, mas a gente tem exatamente essa descrição do Rio de Janeiro, de São Paulo, Brasília, Manaus. A faixa etária abaixo de 60 anos, que não dava conta nem de um quarto das situações de casos, talvez 23%, hoje ela dá conta de mais de um terço dos casos nas recentes hospitalizações. E nós incluímos, inclusive, populações de 30 anos, 40 anos de idade, são faixas etárias bem mais jovens, e que tem a característica clínica de se apresentar já de modo muito grave para hospitalização, o que sugere-se que se demorou muito a procura pelo serviço de saúde, inclusive com pessoas que não têm nenhuma outra comorbidade, nenhum fator de risco associado, como historicamente sabíamos que tinha. De maneira que hoje nós cada vez mais estendemos o risco desta doença e do risco de agravamento para qualquer pessoa, mesmo as faixas etárias mais jovens e mesmo sem nenhum acometimento clínico diferente. Doutor, tem se falado, né, que eu gostaria também de uma palavrinha do senhor, sobre esse agravamento, né, das pessoas que acabam indo para a UTI.
tem se comentado, especialmente nos meios de comunicação, de entrevistas também de especialistas, sobre esse percentual de que 60% das pessoas que acabam indo para a UTI acabam falecendo, né? Esse é um número que o sistema de saúde está trabalhando, e até para fazer esse alerta da gravidade do momento que a gente está vivendo, né? Perfeito, esse é outro dado, um indicador também de, digamos assim, de preocupação. Houve uma grande experiência criada com o manejo desses pacientes, ao ponto de que essas pessoas, nos melhores centros, 80% das pessoas se recuperavam, mesmo depois de um quadro intensivo e grave, crítico. Hoje, mais da metade deles não estão se recuperando, muitos óbitos são exatamente porque eles chegam de modo muito grave e tardio, e o manejo inicial foi um manejo muito precário. Mais da metade dos casos eles estão se evoluindo para óbito. Ou seja, isso mostra que possivelmente há uma associação também, ainda uma correlação com o relaxamento e a demora para a procura de serviço, mas há uma correlação possível com nova situação clínica desse vírus, né? E se nós associarmos isso com a dificuldade que o país vive de vacinar boa parte da população, incluindo pessoas suscetíveis, nós provavelmente vamos ter uma situação muito grave, porque a grande parte da população não foi vacinada. E, portanto, essa proteção está sendo muito tardia, né? Isso que eu queria perguntar também para o senhor, doutor. Como é que o senhor tem observado, né, como médico, como presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, né, e até com contato com os demais profissionais da área da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia, como é que o senhor tem observado o processo de vacinação, né? Me parece bastante lento, né, pelo que se observa, enfim, né? Como é que o senhor tem observado esse processo, né? E se daqui a pouco essa nova cepa que está circulando, ela será resistente, a vacina, ela vai poder combater, terá eficácia sobre essa nova cepa também? Perfeito. Hoje já existe dado inequívoco da importância e do impacto já da vacinação em massa, mesmo na situação do novo coronavírus, na redução de hospitalizações. Nós temos tido dados de Israel e agora, essa semana publicada também dos Estados Unidos, mostrando o impacto na redução de hospitalizações, mostrando que o histórico das doenças infecciosas de epidemias virais é exatamente esse. Portanto, mostra o quanto era premente, o quanto era importante que nós tivéssemos feito um planejamento para um país da dimensão do Brasil, e se associa a isso a um país com uma grande experiência de cobertura vacinal. Então, eu acho que o Brasil perdeu um pouco do passo nesse início, agora vai tentar recuperar, e essa recuperação, a despeito de que é uma dificuldade mundial, inclusive, de acesso, ela vai acabar sendo muito lenta no Brasil, exatamente por essa dificuldade de planejamento. E isto vai ter, obviamente, um agravamento de casos que são muitas situações suscetíveis. Se nós associarmos na sua pergunta a questão da cepa, nós não temos evidência clara de que essa cepa mutante circulando no Brasil, ela é resistente às duas principais vacinas já iniciadas no Brasil, seja de Oxford, pela AstraZeneca, seja a vacina da Coronavac. A Coronavac, inclusive, indica, possivelmente, alguns dados que seja sensível. Mas nós não temos dado da população ainda suficiente para a gente afirmar que é sensível na vacina, que a cobertura é suficiente do ponto de vista de eficácia, ou se ela se ela vai ser resistente. Mas isso mostra a importância de quanto antes a gente vacinar a população, para que não tenha uma pressão sobre essas cepas mutantes, e as cepas mutantes não a dominar, digamos assim, o cenário de circulação viral. É fundamental que a vacinação aumente a velocidade dela e a massa da população, para que essas cepas mutantes não se adequem, né? Doutor, qual a projeção que se pode fazer, né, diante do quadro atual, né, com UTIs lotadas, o sistema de saúde sobrecarregado, e essa suspensão das atividades, essas restrições, né, que foram colocadas em função da bandeira preta e do momento atual que a gente vive no sistema de saúde, do aumento do número de infectados, de vítimas, né, e pessoas em UTI. Qual a projeção que dá para se fazer e o impacto dessas restrições? Isso vai ajudar a curto prazo? Como é que se trabalha, né, com os possíveis resultados, né, dessas restrições mais efetivas nesta semana, especialmente? Assim como nós comentávamos que houve um amadurecimento do ponto de vista do manejo dos pacientes críticos, nós podemos fazer um paralelo muito claro do ponto de vista daquilo que se amadureceu de medidas ditas não farmacológicas, não medicamentosas,
para controlar ou mitigar, pelo menos, reduzir o impacto da transmissão viral e da epidemia, né? E não há dúvida que os países demonstraram que é fundamental ter medidas de intensificação da redução da mobilidade social. O Rio Grande do Sul e o Brasil têm dados muito claros de mobilidade, mostrando que os momentos onde teve maior mobilidade, portanto, menos isolamento social, foram os momentos de aumento de pico de casos e de transmissão de casos. Então, eu acho que, infelizmente, essas medidas mais rigorosas de mobilidade, seja se chamar de lockdown ou não lockdown, porque é uma medida que no Brasil é muito diferente do que aconteceu na Europa, mas reduzir a mobilidade. Vou dar um exemplo, nas semanas que passaram, mais de 70% das pessoas, sabendo que a bandeira ia mudar e que ia haver uma intensificação dessas medidas, houve um maior aumento no mês, inclusive, naqueles períodos ali, de mobilidade social, como se as pessoas percebessem agora, elas não vão deixar a gente ter essa mobilidade. Mas é inevitável que a gente tenha uma estratégia de curto prazo de mobilidade social restrita, pelo menos 2 semanas, para que a gente avalie o impacto. Mas não há dúvidas, isso é muito bem publicado na literatura, que essas medidas mais rigorosas, restritivas de mobilidade, principalmente evitar aglomerações, evitamento de trabalho, por exemplo, é fundamental para que a gente consiga ter um impacto. Isso, para se avaliar, vai necessitar 2 a 3 semanas, pelo menos, né? Doutor, hospitais de campanha, né, como a gente viu no início da pandemia, até que ponto, né, isso ajudaria, né, a desafogar o sistema? Isso demandaria de mais profissionais? Esses hospitais ajudariam, doutor, esses de campanha, como a gente observou inicialmente? Essa foi uma estratégia que se aventou lá no início da epidemia, lá no, digamos, fevereiro, março do ano passado, quando se estava se preparando, os países estavam se preparando, as regiões do Brasil se preparando, cidades diferentes se preparando. Eu acho que isso vai depender de cada região e da possibilidade de oferta de leitos, do ponto de vista de estruturas físicas. Você lembrou bem, o grande problema não é apenas a abertura física de leitos ou até eventualmente o acesso a equipamentos. O acesso a equipamentos ele é muito difícil, mas sobretudo a questão dos recursos humanos. A capacidade de manejar esse tipo de pacientes e de se habituar com o manejo de ventilação mecânica, de equipamentos de respiradores, ele não é comum na classe médica e na grande massa dos profissionais. Portanto, a escassez de profissionais é ainda mais grave do que o fato de abrir leitos físicos. Provavelmente, em muitas cidades e muitas capitais, não vai ser isso que vai ter impacto. Até porque o tempo para se abrir com qualidade um hospital de campanha, um hospital de retaguarda desse tipo, improvisadamente, vai demandar muito tempo para que se estruture. E isso não vai ter um efeito em curto prazo. Talvez a melhor medida seja identificar, aumentar a seleção de novos profissionais e nos hospitais, nas estruturas existentes, aumentar o número de leitos para manejo de pacientes críticos. Em muitos hospitais grandes, e mesmo no interior dos estados, tem essa possibilidade de hospitais serem aumentado o número de leitos, portanto, serem habilitados pelo Ministério para isso, e, obviamente, ter uma seleção mais rápida de profissionais para que se maneje esse tipo de caso. Né? Porque a gente tem acompanhado também, né, a situação, né, dos profissionais da área da saúde, o pessoal da linha de frente, aí, né, como estão sobrecarregados, né, e, sobretudo, sofrendo junto, né, com as pessoas, com os familiares, né, e a gente vê matérias, enfim, relatos, né, desses profissionais, o quanto eles acabam sofrendo junto com toda essa situação, né, doutor? Não há dúvida, não há dúvida. Chega um limite em que os próprios profissionais eles estão no esgotamento psíquico, né, no esgotamento físico, advindo não somente, obviamente, do excesso de trabalho, mas muito pelo sofrimento persistente de famílias. Precisamos lembrar que muitas dessas pessoas que hospitalizam, elas perdem a partir daquele momento o contato completo com a família passa a ter um distanciamento das próprias equipes, o que não era comum antes da epidemia, se poderia ter um diálogo quase que diário com as famílias, isso é muito mais difícil, portanto, isso acaba produzindo um esgotamento brutal nos profissionais. E não há dúvida que quando a gente vê um saturado, isso tende a aumentar de modo expressivo. E é necessário, portanto, um suporte, inclusive, de equipe multiprofissional, não só, portanto, de quem cuida de paciente crítico, como profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, mas de outros profissionais de saúde para dar suporte às equipes e para dar suporte às famílias também. Isso é fundamental.
Doutor, para a gente encerrar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor reforçasse a necessidade dos cuidados, né, esses cuidados básicos, mas tão importantes, né, para que a gente possa manter esse vírus afastado da gente, né? A gente tem percebido toda essa situação e acompanhado diariamente como está muito complicado, né, o atual momento, com UTIs lotadas, inclusive outras demandas de saúde, muitas estão sendo não estão sendo feitas, né, em função do grande número de pacientes, né, que estão infectados. Gostaria que o senhor reforçasse, doutor, para o nosso telespectador, os cuidados, a necessidade dos cuidados, né, a necessidade de preservação da vida, né, porque não há mais espaço, né, doutor, para que se duvide, né, do potencial da doença, o potencial do coronavírus, que se subestime, né, a doença, né, porque quando chega em algum familiar, a gente sabe que é muito complicado e fica naquela torcida para que ele tenha sintomas leves, né? Até porque a gente sabe que vai ser complicado levar ele para um hospital, enfim, os hospitais lotados. Então, gostaria que o senhor reforçasse, quase que fizesse um apelo, doutor, a todos que nos acompanham. Eu acho que o grande recado e talvez o grande apelo que eu faria para todas as pessoas é que, como você disse, nós temos muito claro já que os sistemas de saúde estão esgotados. Se nós pegarmos a nossa capital, no Rio Grande do Sul, hoje, por exemplo, mais de 100% dos leitos de UTI estão ocupados. Então, se um familiar nosso, se a pessoa próxima de nós necessitar de um leito de UTI, não terá um leito adequado para manejo, não terá forma de poder precocemente ser cuidado. Isso se agrava com outras situações de saúde. Quando a gente pressiona o sistema, exatamente como estamos vendo hoje nos leitos de Covid, os outros problemas de saúde vão sendo represados, vão sendo tardios, as pessoas perdem seus diagnósticos, seus tratamentos, ou seja, o impacto que a gente vai ter na saúde das pessoas global é enorme no nosso meio. Não há outra maneira que a gente recomende às pessoas que não seja procurar, pelo menos nas próximas semanas, nas situações de agravamento maior, de esgotamento de hospital, que não seja procurar ficar em casa, exceto, portanto, é claro, as pessoas que têm trabalhos essenciais, que obviamente mais do que os profissionais de saúde, existem outros profissionais que têm trabalhos essenciais, de segurança, né, de limpeza urbana, mas esses profissionais estão sendo cada vez mais treinados e orientados para como ter o trabalho no seu dia a dia, mas é fundamental que as pessoas que possam fazer trabalho remoto mantenham o distanciamento físico, mantenham a distância social, procure fazer trabalho mais dentro da sua casa, para que a gente possa preservar vidas. Porque você nunca sabe a pessoa jovem que seja, ou a pessoa idosa, que está ao seu lado, seja num comércio, no supermercado, seja numa academia, se essa pessoa não pode transmitir para você um vírus que, de modo muito silencioso, vai produzir doença uma semana depois. Então, é fundamental respeitar, observar essas orientações públicas, porque é isso que dá um fôlego para nós, em 2 semanas, podermos voltar a ter uma atividade um pouco mais próxima do normal, que provavelmente nesse ano não teremos ainda. Tá certo, quero agradecer pela disponibilidade, pelas palavras do presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, Alexandre Vargas Schwartzbolt. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara. Muito obrigado, uma satisfação. Um abraço a todos. Tá certo, a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, fica aqui o nosso convite para que a gente possa se encontrar na próxima edição do Jornal da Câmara. Todas as informações do Legislativo, como disse, você confere nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se encontra na próxima edição.